Mateus, capítulo 9. Quero ler com vocês apenas 4 versículos. Quero ler o versículo 35 até o 38, um texto conhecido, mas vale a nossa meditação. Diz assim o texto bíblico: E percorria Jesus todas as aldeias e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus nos abençoe a partir da meditação do texto bíblico. Pois bem, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, e aqui nesses versos eu creio que há um resumo bem falado, talvez do que nós gostaríamos de falar, não sei se vamos conseguir, a respeito do coração desse ministério de Jesus. A primeira informação que nós temos desse texto, você pode deixar a sua Bíblia aberta, é que Jesus ele percorria as cidades. Jesus ele andava, né? Eu gosto de Jesus porque Jesus se movimenta, né? Jesus poderia muito bem afixar a moradia numa das cidades e as pessoas ficarem indo até ele, né? Mas a beleza do evangelho está em que o nosso Cristo se movimenta, ele vai. E por se movimentar, como foi orado aqui, ele alcança os ricos, ele alcança os pobres, ele alcança todo tipo de gente. Jesus nunca vê pessoas a partir das suas preferências, pessoas a partir do que gostam, pessoas a partir do seu partido. Jesus vê as pessoas a partir de quem elas realmente são. É incrível que só o Jesus Cristo de Nazaré tem percepções muito mais profundas do que as aparências mostradas no imediato. É impressionante que o texto vai nos dizer que quando Jesus partia pelas cidades, ele entrava em povoados, ele ensinava nas sinagogas. Olha como Jesus é versátil. Ele ia nas cidades grandes, ele ia nas sinagogas, nas pequenas cidades, ele ensinava nas sinagogas e ele andava, né? E o que Jesus andava? O que Jesus ensinava? Acerca do que Jesus falava? E o texto vai nos dizer que ele pregava sobre o evangelho do reino de Deus. Mas junto, em anexo com essa informação, nós temos também a informação de que Jesus curava as pessoas de toda sorte de problemas. Ele ia, e por onde Jesus passava, é impressionante, Jesus passava pela cidade e as pessoas eram curadas. Jesus entrava numa casa, a mulher é perdoada. Jesus andava pela rua, a mulher é curada. Por onde Jesus passava, as pessoas iam sendo transformadas. Não há uma pessoa que, tendo sido encontrada por Jesus, não tenha sido transformada por ele. Impressionante, impressionante. Jesus ele vai caminhando, e na medida em que ele vai caminhando, ele vai trazendo visibilidade às pessoas que até então nos parecia invisíveis. Quero lembrar com você pelo menos 3 versos bíblicos, 3 temas bíblicos que discorrem acerca dessa voz que Jesus vai dando às pessoas. Por exemplo, quando Jesus se encontra com aquele homem chamado Gadareno, que algumas versões diz Gerazeno, né? O texto bíblico vai dizer que Jesus, tendo viajado uma noite inteira, ele chega em Gadara ou Gerasa, e ele conversa com aquele homem, e você deve lembrar, aquele homem se chama Legião, né? Há pelo menos 5.000 demônios
porque uma legião de soldados romanos varia entre 4 e 6 mil soldados. Então, quando ele diz legião, é possível a gente imaginar que havia naquele homem aproximadamente 5 mil demônios, que faziam o que com ele? Os acorrentavam, ele estava nu. O texto de Marcos vai dizer que as suas feridas eram tão espatifadas, que esse homem se limpava com telhas. As suas chagas eram limpadas com telhas. O texto diz que ele era preso por correntes e grilhões, mas que os demônios eram tantos naquele homem, que ele despedaçava as correntes e os demônios o levavam para o deserto. Mas quando Jesus chega naquela cidade, Jesus se encontra com aquele homem, e Jesus começa a conversar com ele, e Jesus lhe oferece possibilidade de mudança, e o texto vai terminar dizendo que aquele mesmo homem agora é totalmente outro. Ele está vestido em perfeito juízo e aos pés de Jesus. O encontro com Jesus promoveu aquele homem a possibilidade de mudança. Um homem que tinha sido esquecido pela sociedade e tinha esquecido pela sua família. Interessante que quando o texto vai caminhando para o fim, não sei se você lembra muito bem, aquele homem diz assim para Jesus: eu quero ir com o Senhor. Lembra? Eu quero ir contigo, me deixa ir contigo. E Jesus o despede dizendo: não. Lembra? A senhora lembra, a senhora está rindo. Volta para casa. Volta para casa e anuncia aos teus tudo quanto Deus fez por ti. Teus quem? Os teus que te amarraram? Os teus que prejudicaram você? Os teus que maltrataram você? Os teus que te consideraram morto porque te colocaram num sepulcro? E Jesus diz: esses. Você vai lá e volta e fala com eles, porque o estado deles é igual ao seu estado. E aí Jesus vai nivelando as pessoas pelo pecado e pela graça. Então Jesus nivela o ser humano. Jesus olha para o ser humano e vê o ser humano como ele é. Todos são iguais. Todos são iguais. Concordamos com o apóstolo Paulo quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se o pecado nos igualou, a graça superabundou sobre nós. Então, quando Jesus encontra com aquele homem, Jesus diz para ele: viu que eu fiz por você? Ele diz: sim, agora você vai e faz pelos outros. E é uma maturidade impressionante. Quero lembrar com você o texto de João capítulo 4, quando Jesus entra em Samaria. O texto diz que Jesus estava com fome, pediu aos seus discípulos que fosse até a cidade comprar pão, e ele se encontra com uma mulher samaritana. Texto clássico, né? Mas que de muita profundidade. E Jesus chega com essa mulher, começa a falar com ela, e Jesus diz assim para ela: me dá um pouco de água. E ela acha estranho, ela diz assim: como? Como o quê? Como você, sendo homem judeu, pede a mim, mulher samaritana, um pouco d'água? Ou seja, nós não deveríamos estar aqui. Você não deveria estar aqui. Você deve saber que os samaritanos construíram as suas próprias estradas, né? Então, nenhum samaritano andava em estrada de judeu. Samaritano não andava na mesma estrada, muito menos parava para tomar água junto, e muito menos se fosse um homem com uma mulher, e muito menos se fosse um homem com aquele tipo de mulher. Sim ou não? Então, por que Jesus está lá? Porque a graça de Jesus nivela o ser humano. É a possibilidade do encontro e de transformação. E quando Jesus chega para falar com essa mulher, Jesus vai falando com ela até determinado momento que ele diz assim: se você soubesse quem eu sou, é você que me pediria água, e eu te daria água viva. E a água viva faria com que você não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar água. Vocês vão lembrar comigo que o texto bíblico vai dizer que aquela mulher pegava água por volta do meio-dia. Que estranha informação, porque as mulheres não buscam água ao meio-dia.
Por que ela está buscando água ao meio-dia? Que estranha informação ela estar sozinha, porque as mulheres não andam sozinhas. Por que ela está sozinha e está sozinha ao meio-dia? É claro que ela está sendo punida por alguma coisa. É claro que ela está sendo punida por atos que contradiziam a religiosidade. É claro que ela está sendo exposta ao sol mais quente do dia. E um trabalho pesado. Eu não sei se aqui alguém já morou em casa que tinha ainda aquela questão de puxar água, né? Foi sofisticando, mas você vai lembrar quando você era pequenininha não era sofisticado. Agora pensa como era 2000 anos atrás, você sozinha, mulher, buscando água. E quando Jesus chega para conversar com ela, ela diz assim para Jesus: você não tem nem onde tirar. Como que você vai me dar? Jesus propõe a água viva, e é interessante que a mulher responde assim: eu quero. Por que ela quer? Porque ela não quer mais passar por isso todos os dias, ser exposta todos os dias a um pecado que ela carrega todos os dias, e que todos os dias às 11h30 as pessoas paravam na porta das casas e diziam: lá vai a pecadora, lá vai a pecadora. Ninguém mandou, mas aonde vai a pecadora, Jesus vai com ela. Jesus vai com ela, e Jesus vai se encontrar com ela, e ele diz: você quer água viva? Ela responde: sim. Ele fala: vai lá e traz o seu marido. Ela responde: eu não tenho marido. Jesus responde: disseste bem, porque tivera 5, e agora o que tens não é. E o que a mulher responde? Vejo que és profeta. E ela muda de assunto, e ela diz assim: os nossos pais nos ensinavam a respeito da adoração nesse monte. Os vossos pais ensinaram outra coisa. E a mulher fala assim: onde é que vem a verdadeira adoração? E aí Jesus estende aquela conversa, e é interessante que de repente a mulher diz assim, depois você pode ler, a mulher diz assim para Jesus: eu sei que há de vir o Messias, e ele nos anunciará todas as coisas. Lembrou? E Jesus responde o que para ela? Quem lembra? Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Guarda uma coisa no seu coração, em nome de Jesus. A expressão eu sou o Messias só saiu da boca de Jesus uma vez. Uma vez. Uma vez. E Jesus guardou essa expressão magnífica a uma mulher que tinha 5 ex-maridos e agora um que não é dela. Por quê? Porque a graça de Jesus nivela o ser humano. Enquanto a gente vai vendo as pessoas pelo que elas fazem, Jesus vê as pessoas a partir do que elas são. Nós somos assim. Nós somos pecadores. E aí a mulher entende um pouco das palavras de Jesus, e o que ela faz? Quem lembra? Ela volta para a cidade. E quando ela volta para a cidade, ela diz assim para as pessoas: eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele falou coisas acerca de mim que ninguém sabe. Venham comigo e encontrem vocês também. E o texto bíblico do Evangelho de João capítulo 4 acaba com muitos homens dizendo o seguinte: agora já não é mais porque você fala, nós nos encontramos com o Messias. Então preste atenção a respeito desses dois textos que nós citamos. Pessoas que são encontradas por Jesus na sua miséria, nas suas mazelas, não conseguem não levar outras pessoas para Jesus. Porque quando nós andamos pela cidade, nós vemos mazelas. Se você gosta de assistir televisão, não sei se ainda é possível, né? Porque é estranho o nível de barbárie que nós temos vivido, e que cada vez é mais crescente. Eu me lembro no último caso mais grosso que nós vivemos aqui no Brasil, que foi aquela questão da escola em Suzano, como era mais ou menos perto, uma das igrejas que amparou os meninos, as famílias lá no velório, é uma igreja de um amigo,
E aí a gente estava muito perto de todo o caso, né? E aí a gente fica vendo assim, como a cidade é mal, né? Como tá ruim, como tá difícil, né? Você para num semáforo com a sensação que você vai ser assaltado toda vez. Toda vez, eu penso que eu vou ser assaltado toda vez. Eu já coloquei uma regra lá em casa. A regra é: sai para ser assaltado. Se não for, bênção, volta feliz. Vamos, Carol, já não, se vier te assaltar, você fala: opa, já estava te esperando. Porque aí você já não é pega de surpresa, entendeu? Porque está assim o nível de complexidade. E quando Jesus olha para a cidade, voltando para o nosso texto, perceba uma coisa, verso 36, capítulo 9 de Mateus. Jesus vê as pessoas doentes, e quando ele vê as multidões, o texto diz que ele se compadeceu. Jesus se compadeceu. Guarda essa palavra. Jesus se compadeceu. Jesus não publicou em suas redes sociais. Jesus não falou mal de alguém. Jesus não chamou os seus discípulos e contou para eles: viu o que aconteceu? Jesus se compadeceu. É estranho o que acontece com o meu coração e possivelmente com o seu coração, mas a maldade é tamanha que já não há mais esse sentimento de compaixão. A gente fala assim: você viu o que aconteceu? Aquele homem bateu naquela mulher, depois matou ela a facadas. Aí você responde: o que tem de almoço, mãe? Ou você vê uma informação assim e você troca de canal, põe no futebol. Nós não estamos falando de pessoas que não conhecem Jesus, nós estamos falando de nós. Parece que a gente já não consegue mais se compadecer. Você viu aquela moça que frequentou aqui alguns dias os nossos cultos? Ela se enforcou. Aí os meninos respondem: o que tem sábado? Vai ter festa da pizza? Mas espera aí, nós estamos falando que uma moça se enforcou? Isso deveria pelo menos nos levar a um constrangimento e dizer assim: foi uma irmã nossa. Às vezes você e eu não nos compadecemos muito porque as coisas vão acontecendo de longe, né? Mas aí elas vão se aproximando e começa a acontecer entre os seus. E aí sabe o que você quer? Que todo mundo se compadeça pelos seus, mas você não se compadece por ninguém. Você diz assim: aconteceu comigo e ninguém da igreja fez nada, mas você nunca fez nada por ninguém. Você ainda pensa que todos devem ser ao seu favor, mas há uma multidão de pessoas que gemem pelas ruas e que estão doentes, segundo Jesus, e que precisam de compaixão, e que precisam ser amadas, e que precisam ser abraçadas, e que não precisam ser julgadas. Talvez esse é o ambiente para que as pessoas encontrem cura. Mas se as mulheres samaritanas chegassem, como é que ficaria se ela sentasse do seu lado? Como ficaria se o gadareno viesse aos cultos? Como ficaria? Qual é o lugar que nós daríamos para esse homem de honra? Porque ele é um homem de honra. Vou te perguntar uma coisa: sabe quantos milagres Jesus fez em Gadara? 1. Jesus fez uma viagem de uma noite para se encontrar com um homem daquele jeito, curou o homem e voltou mais uma noite. Nós não andamos 5 minutos para falar com alguém. Nós ainda fechamos os vidros, né? Nós fechamos os vidros.
Nós não queremos ouvir histórias. Às vezes a pessoa vem falar com a gente dá um dinheiro, ela só queria falar oi. Eu nem quero dinheiro. Às vezes ela precisa de dinheiro e você diz para o seu filho: filho, está vendo? Esse irmão aí não seja como ele. Não trabalha aí, agora tem que ficar pedindo para os outros. E eu já vivi esses constrangimentos nas congregações. As pessoas estão doentes. E Jesus, no verso 36 ainda, percebam o que Jesus tem de diagnóstico. Jesus diz assim, o texto bíblico diz assim, que Jesus se compadeceu porque elas estavam aflitas como ovelha que não tem pastor. Essa é a sacada do texto. Elas estão aflitas porque elas não têm pastor. Ovelhas não podem ficar sem pastor, vocês sabem disso. Ovelhas enxergam mal, têm uma percepção ruim de espaço. Ovelhas precisam de pastor. Quando Jesus percebe que as pessoas estão padecendo, presta atenção, Jesus percebe que o problema desse padecer é que elas não têm pastor. Agora, presta atenção, olha o que Jesus diz no versículo 37. Com quem que Jesus vai conversar? Jesus vai conversar com os seus discípulos. E olha o que Jesus diz: na verdade, a seara é grande, cada vez maior. No tempo de Jesus não havia 20% da população que há nos nossos dias. Estamos prestes a bater 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Só em São Paulo, que pegam a condução de metrô, são mais de 2 milhões de pessoas por dia. E Jesus diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então perceba, quando Jesus vê a miséria do povo, na sua condição de gente, Jesus responsabiliza os discípulos. Jesus diz assim: roguem ao Pai, para que o Pai mande mais trabalhadores. Guarda uma coisa no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Jesus nunca chamou desocupado. Jesus chamou pescadores pescando, e Mateus na sua coletoria. Jesus só trabalha com trabalhadores. Então Jesus te chama trabalhando para trabalhar mais, amém? Graças a Deus, no reino de Deus não tem lugar para desocupado. Os caras chegam lá: acho que você está trabalhando demais. Fala: sério? Você viu o tanto de trabalho que tem? Aí os irmãos falam: não vi. Falei: então vê, irmão, porque tem trabalho. E alguns só estão trabalhando demais porque tem outros que estão trabalhando de menos. Então, se você procura um lugar confortável de viver, talvez ele não seja perto de Jesus. Porque Jesus, quando o negócio está meio confortável, ele desconforta os irmãos. A hora que o negócio está ficando bom, os caras querem fazer um acampamento. Jesus desce, tem uma multidão para alimentar. A hora que os meninos acham que agora vai dar certo, Jesus de repente some, desaparece, vai para outro lugar. Jesus vive esse constante deslocamento desconfortável. E Ele vai trazendo a gente para o desconforto mais confortável da vida, que é trabalhar para o seu reino. É desconfortável. No entanto, não há nada melhor. Nada melhor. Como é que eu e você podemos saber e podemos continuar tranquilos, sabendo no nível de corrupção que os nossos adolescentes têm vivido? Como é que a gente dorme sabendo o que está acontecendo com os nossos jovens? Eu sou jovem. Como é que a gente fica em paz? Você vê que Jesus, Ele é alguém que obviamente tem paz, Ele dá a paz, Ele diz: a minha paz vos dou. Mas Ele é alguém que dorme pouco, trabalha muito.
Jesus é o tipo de gente que ele está dormindo, se tiver uma tempestade, ele acorda para trabalhar. Interessante, né? Se uma multidão inteira estiver faminta, lembra desse texto? Uma multidão inteira está faminta, sabe o que os discípulos dizem? Despede as multidões. Sai, Jesus. E Jesus responde: dai vocês mesmos de comer. A responsabilidade é nossa, graças a Jesus. E os discípulos diziam assim: nós não temos nada, nem 200 denários, daria para alimentar cada um com um pedaço de pão. Mas aí vem um menino corintiano, lógico, e ele chega, claro, vem com a camiseta do Corinthians, e ele chega, brincadeira, e ele chega, é peixe aqui? Ainda tem santistas, eu sei, é que é raro encontrar. Ele chega, presta atenção, ele chega e ele diz assim, presta atenção, em nome de Jesus, ele diz assim, André responde assim: Senhor, há um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, vírgula, mas o que é isso para tanta gente? Então os discípulos sempre estão, eles já viram Jesus fazer um tanto de coisa, mas eles sempre estão calculando a partir do óbvio, lógico, matemático. Jesus fala assim, manda a multidão sentar. O texto vai dizer que era aproximadamente 5.000 homens. Conta aí, mas as mulheres e as crianças, e pensa o tanto de gente que tinha lá. Jesus dá graça, reparte, todo mundo come com fartura, e sobra. E sobra quantos, irmãos? Quem lembra desse texto? E sobra 12 cestos, uma das maiores ironias que nós temos no Novo Testamento. Por que 12 cestos? 12 discípulos, é como se Jesus falasse assim: vocês não querem se responsabilizar? Então cada um vai levar um cesto para casa. E vocês vão pensando, porque da próxima vez eu vou perguntar, eu quero ver o que vocês vão falar. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, há uma multidão de pessoas que gostaria de estar no seu lugar, de ter o que você tem, de estar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu dei um glória a Deus por esse ar-condicionado, que vocês não sabem o tamanho, porque estava um calor, meu carro não tem ar-condicionado. Eu falei assim, vamos ver se lá pelo menos vai. Aí eu cheguei aqui, ar-condicionado, irmão, isso aqui, ar-condicionado é coisa de rico. Então a gente vai se acostumando com as coisas que Deus vai dando para a gente. Olha isso aqui, tinha uma irmã ali botando blusa, com frio. Então Deus vai acrescentando, presta atenção, Deus vai acrescentando, para quê? Para que a gente fale com a nossa cidade, e fale para a nossa cidade: venham conhecer o Messias, venham conhecer o Messias. O texto vai dizer que Jesus se compadeceu, se moveu até elas e percebeu que eles não tinham pastores. Então, meus irmãos, nós precisamos pastorear a nossa cidade. Vou falar uma coisa aqui que depois você pode refletir melhor e você vai entender o meu coração aqui falando. Nós precisamos pastorear a cidade sem a preocupação última de quem vai converter. Falar de novo, você guarda no seu coração. Nós precisamos pastorear a cidade sem a última preocupação de quem é que vai converter, porque quem converte as pessoas é o Espírito. A mim foi dado o ministério do pastoreio e cuidado. Então nós cuidamos das pessoas, nós abraçamos as pessoas, e o Espírito de Deus vai tocando nos seus corações e vai libertando aqueles que Ele quer. Mas nós não precisamos oprimir as pessoas com a nossa religião, dizendo assim: aqui você não pode, porque está todo mundo dizendo isso para elas. Você não pode, você não pode, você não pode. Nós temos que dizer: venha,
venha ver como o Messias é. Ele abraça as pessoas. Quando você toca nele, você é curada de uma enfermidade de 12 anos. Quando você senta com ele, ele te conta histórias, ele te ama, ele tem um propósito para a sua vida. Então, que nós possamos ver como Jesus viu. Porque amanhã ou hoje mesmo, eu e você vamos ter muitas oportunidades de ver pessoas. E quando você vê as pessoas, tente ver além das aparências. Já estive com pessoas felizes, sorridentes, que dia ou outro depois cometeram suicídio. Nós precisamos orar a Jesus dizendo assim: Pai, nos dê os teus olhos. Você pode chamar isso de olhos espirituais, o que você quiser, mas preste atenção nisso. Nós precisamos olhar para alguém e perceber que por trás desse aparente há alguém de verdade, e que talvez está muito mal, e que você, pelo Espírito de Deus, vai poder olhar para ele e dizer assim: eu sei que você não está bem, eu sei que você não está bem, e se você precisar de contar com alguém, conta comigo. Fale a verdade. Fale a verdade. Você tem um ambiente sadio para que você fale a verdade. E as pessoas vão falando, e vão sendo curadas, e vão sendo ministradas, e vão sendo convertidas para a glória de Jesus. Mas o meu papel é pastorear as pessoas. A igreja está para a cidade. Nós não somos concorrentes da prefeitura. Nós estamos aqui para ajudá-los. Nós estamos aqui para dizer para eles assim: nós estamos aqui, o que nós podemos fazer? É o jiu-jitsu? É o muay thai? É a sopa? É o que mais? É a costura? É o que mais? É o que mais? Tantas coisas Deus colocou na sua mão, e que se você colocasse na mão de Jesus, como o menino fez, a cidade seria alimentada, a cidade seria cuidada. Então eu queria orar com você, orar por mim, porque essa cidade tem muita gente, e quando é temporada, então, meu Deus, isso aqui fica 20 vezes maior. Eu sei porque eu já vi muito aqui, e as pessoas ficam aqui passando por nós, e nós temos que estar atentos. Então eu quero fazer uma oração, e quero fazer duas aplicações. A primeira delas, meu irmão, em nome de Jesus, é para você que não está bem. Eu não está bem. Vou falar uma coisa para você. Você pode ficar mal, você pode chorar, você pode se entristecer. Leia o livro de Lamentações, e você vai perceber que na espiritualidade há lugar para tristeza. Você não precisa se esconder, você não precisa fingir que está bem, você não precisa responder para as pessoas quando elas te perguntarem: como é que você está? E você responde: graças a Deus, muito bem. Você não precisa, você pode falar a verdade, e a gente quer cuidar de você. Então, se você não está bem, aqui é o lugar para você dizer a alguém, e para você ser cuidado por essa pessoa. E a segunda aplicação que eu gostaria de fazer é para aqueles irmãos que querem se disponibilizar, como o pastor colocou aqui. Vocês têm um salão estratégico na cidade, que eu venho vendo, viu? Venho vendo, fomos até lá na frente, voltamos, de cá, tem uma igreja ali na frente. Podemos pensar numa boa parceria com os irmãos. Tem uma igreja ali, tem algumas padarias para lá, tem coisa para fazer. Aqui para trás tem um bairro gigante, então tem coisa para fazer. Então, nessa segunda aplicação, eu gostaria de chamar você a disponibilizar a sua vida, e dizer assim: Senhor, eu coloco em tuas mãos aquilo que é meu, aparentemente é muito pouco, mas vai que Jesus compartilha,
E a cidade inteira começa a comer daquilo que você entregou. Aí você responde: eu não sei fazer muita coisa. Jesus fala: sabe, você sabe tocar bateria. Tem um monte de gente que não sabe. Sabe falar inglês, tem um monte de gente que não sabe. Você sabe ensinar costura, tem um monte de gente que não sabe. Você sabe fazer pão, tem um monte de gente que não sabe. De repente você ensina alguém a fazer um pão, essa mulher converte a melhor fazedora de pão da cidade. Aí, gente, e a gente vai ter uma padaria boa aqui. Então é simples, é só você dizer assim para Jesus: é o que eu sou, é o que eu tenho, em tuas mãos, faz a tua vontade em nome de Jesus, amém?